Queridos, o título dessa palavra, se alguém puder colocar aqui, o título dessa ministração de hoje é um abismo, um passo para o abismo, certo? Isso, um passo para o abismo. Em face desse tema, eu quero usar a pessoa de Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus, um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus teve 12, mas desses 12, ele tinha 3 que eram mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3 ainda tinha João, que era muito mais íntimo. A palavra diz que João colocava a sua cabeça no ombro de Jesus, né? Dos 12 discípulos de Jesus, 11 deles morreram pelo viés do martírio. E João não, João ele morreu velhice, morreu exilado na ilha de Patmos. Alguns historiadores acreditam que ele até voltou para Éfeso, foi pastor de Éfeso e morreu velhice. E Pedro, juntamente com Tiago e João, esses discípulos íntimos, estavam ali no círculo mais íntimo de Jesus e viveram coisas magníficas, sobrenaturais. O próprio Pedro, por exemplo, andou sobre as águas. Não existia ninguém naqueles dias, na igreja primitiva, no primeiro século, além de Jesus, a dizer que alguém andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava presente no Monte da Transfiguração, quando viu a figura de Moisés, a figura de Elias. Moisés representando a lei, Elias os profetas. Então ele viveu muitas coisas com Jesus, caminhou com Jesus. Imagina a honra de caminhar 3 anos com Jesus, queridos. Imagina a honra de estar presente nos milagres que Jesus fez. Pedro esteve ali, Pedro viveu todas essas experiências, mas ele passou por uma crise espiritual. Ele viveu uma grande crise espiritual, crise essa que quase ele se afasta de vez, quase ele se aparta de vez. Então ele passou por essa crise ao ponto de negar Jesus, ao ponto de ficar distante de Jesus. Mas isso, querido, é só a ponta do iceberg. Eu gosto de dizer, vocês já me ouviram falar aqui, que ninguém cai do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite, são pequenas concessões, são pequenas aberturas, pecados, alguns afastamentos que nós vamos tendo do povo, da congregação, das programações da igreja, e nós começamos a abrir essas concessões, e quando nós nos deparamos, nós já estamos a um passo do abismo. Nada aconteceu de um dia para a noite. O irmão caiu, fulano caiu. Não aconteceu de um dia para a noite. A gente vai caindo e a gente não enxerga todo esse processo. E aqui na pessoa de Pedro, nós conseguimos enxergar esse processo. Nós conseguimos enxergar os passos da queda dele, como ele errou, as formas que ele foi abrindo essas concessões espirituais. E querendo ou não, Pedro é uma figura clara da igreja. Pedro é uma figura nossa. Nós somos como Pedro, queridos. Nós muitas vezes somos impulsivos. Nós muitas vezes temos uma autoconfiança exagerada de nós mesmos. Nós somos aqueles que, não, Jesus, eu estou contigo. Mas quando as coisas acontecem mesmo, a gente é o primeiro a sair. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis como Pedro. Pedro era aquele homem que estava sempre ali, mas quando as coisas realmente apertaram, ele foi o primeiro a fugir. Ele foi o primeiro a escapar. Então, as palavras nossas, às vezes é diferente da nossa teologia prática, da nossa vida prática, daquilo que fazemos realmente, daquilo que é as nossas atitudes, os nossos pensamentos, como é os nossos relacionamentos. Então, a figura de Pedro é uma figura importante, porque da mesma forma que ele teve os passos de queda, ele também tem os passos de restauração. E assim é conosco. Nós podemos sim abrir essas concessões ao longo da nossa caminhada espiritual, mas o Senhor também tem os passos de restauração sobre as nossas vidas. Nós caímos, mas o Senhor está sempre apto a nos levantar, a nos dar uma nova oportunidade, a nos fazer como fez com Pedro. Pedro, a palavra Pedro significa fragmento de pedra.
Então Pedro, ele era esse homem irado, esse homem impulsivo, esse homem que sempre estava ali, eu estou contigo, Jesus, e na hora não estava. Mas depois que ele tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, Pedro se torna um apóstolo, o fundamento da igreja primitiva. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas, querido. Pedro, ele disse para o paralítico lá, sentado no templo, ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que tenho eu te dou, levanta-te e anda. Daquele homem estável, Deus o transformou num homem realmente numa pedra, num homem que era confiável, sobre o fundamento da rocha que era Jesus. E assim é muitas vezes conosco. Nós chegamos em um estado. Tem um texto que fala, Jesus dizendo para Pedro assim, nós vamos ler: Pedro, quando tu se converter, Pedro, imagina você caminhar com Jesus 3 anos. Imagina eu como pastor dessa igreja chegar para ti, quando tu se converter, apacenta minhas ovelhas. Talvez você não ia ficar nem mais aqui. Talvez, pastor, eu não sou convertido, não. Jesus disse isso para Pedro: Pedro, quando tu se converter verdadeiramente, você vai apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Então nós vamos aprender aqui, em base da vida de Pedro, algumas situações, alguns passos que Pedro, ele viveu e caiu e foi abrindo essas concessões. Eu queria também que você abrisse em 1 Coríntios 10:12, para apoiarmos aqui esse sermão. 1 Coríntios, Paulo diz à igreja aos Coríntios: aquele que está de pé, cuide para não cair. E essa palavra é para nós, é para os nossos dias. Se estamos de pé hoje, estamos firmes hoje, o conselho de Paulo para nós é: se você está de pé, vigie para que você não caia, esteja dentro. E igreja, um primeiro passo da queda de Pedro foi a desatenção aos avisos de Deus. Lucas 22, você deixou aí a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o verso 31 e 32. Verso 31 e 32. O texto diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, Jesus, porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Primeira coisa que Pedro desconsiderou foi os avisos de Deus, foi os avisos de Jesus. Jesus alertou para Pedro: Pedro, olha, Satanás está te cirandando, Pedro. Satanás está tentando te peneirar como trigo, Pedro. E eu roguei ao Pai por ti, Pedro. E quando tu se converter, Pedro, tu apacenta as minhas ovelhas, tu cuida dos teus irmãos, Pedro. Uma coisa que nós caímos é desconsiderar os avisos de Deus. Avisos por meio da palavra, avisos por meio de um amigo, avisos por meio até de uma canção que nos exorta, que nos direciona a fazer uma mudança de rota, a corrigir problemas no nosso caráter, no nosso temperamento, e a gente desconsidera. Aqui Jesus estava dizendo para Pedro: você está vivendo, Pedro, uma guerra espiritual. Satanás, está aqui o texto, Satanás está tentando peneirar como trigo. E o que Pedro diz? Olha o verso 33, a resposta de Pedro para o alerta de Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Esse homem desconsiderou os avisos de Jesus. Esse homem desconsiderou as placas de sinalizações. E nós fazemos isso, queridos. Nós desconsideramos as placas de sinalizações. Nós pisamos o pé no acelerador e queremos viver a vida consoante aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que acreditamos ser certo e correto. E o Senhor dizendo: não, filho, não é por aí. O diabo está te cirandando, o diabo está atrás da tua casa, o diabo está atrás da tua família. Vigia para que tu não caia. E a nossa resposta muitas vezes é a resposta de Pedro: Senhor, estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. E é o segundo passo de Pedro, de erro de Pedro, da queda de Pedro. Primeiro, desconsiderar os avisos. O segundo, ele desconsidera
e diz que está pronto. Sabe o que se chama isso? Excesso de autoconfiança. Muita gente com excesso de autoconfiança, escorado no bordão da autoconfiança. Eu sou cara. Não confunda fé com autoconfiança. Fé é uma coisa, autoconfiança é outra. Nós temos que ter aqueles entendimentos, porque o período a qual o Pedro está vivendo é o período que nós vivemos, no geral como igreja, e no individual cada um de nós. Ou você pensa que Satanás e as suas hostes não estão tentando se andar sobre nós, estão à espreita? Abre aí por favor 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 8, 9. Olha o que o próprio apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta. 1 Pedro 5, verso 8 e verso 9. O próprio Pedro está dizendo para nós. Olha aí, vamos lá. Vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. 1 Pedro 5. O texto diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O próprio Pedro está dizendo: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está bramando, ele está rugindo, ele está buscando só uma oportunidade para nos tragar. Nós temos que ter muito cuidado em desconsiderar os avisos de Deus, e em segundo, desconsiderar e ter uma autoconfiança exagerada de nós mesmos. Nós vivemos a apologia da autoajuda. As livrarias estão abarrotadas de livros de autoajuda. Os adeptos dessa cosmovisão acreditam que tudo podem, se eles quiserem, se eles colocarem os olhos, se eles virem, tudo eles podem. O cristianismo diz tudo ao contrário. Se não for por Cristo sobre nós, se não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, nós nada podemos, querido, nada podemos. A questão não é autoajuda, a questão é a ajuda do alto. Preguei aqui esses dias. Quando a crise aperta sobre nós não devemos olhar para a esfera terrena, nós devemos elevar os nossos olhos para o alto, porque de lá que virá o nosso socorro. Cuidado com esse excesso de confiança. Cuidado, eu sou caro, eu sou crente tal. Cuidado, vigia, fica atento. Cuida dos teus calcanhares de Aquiles, as tuas áreas frágeis. Você que é homem, áreas sexuais. Cuidado, vigia, fica atento. A área que você caiu lá no passado, a área que te afligiu lá no passado, a área que você foi escandalizado lá atrás. Vigia. Abre os teus olhos, levanta os teus braços, levanta a tua guarda, querido. Nós estamos brincando com o pecado, brincando com o veneno, nós estamos dando facilidade para o diabo. Aí depois a gente reclama que o diabo fez isso, fez aquilo. Mas nós damos moleza. A gente dá margem. A gente não tem vigiado, não tem levantado a guarda, tem menosprezado o poder do diabo. Paulo também diz aos Coríntios: não desconsidereis os ardis, as ardis armadilhas do diabo. A gente está desconsiderando, a gente não está vigiando, a gente não está tendo atenção. Pedro desconsidera o aviso de próprio Jesus. Queridos, quando um líder chegar para você e te colocar um fundamento, te dar um direcionamento, ou até te exortar, receba. Porque enquanto o líder estiver fazendo isso, é porque o líder ele não desistiu da sua vida. Eu sempre fui tratado em toda a minha caminhada ministerial assim, caminhado na peia, na guerra, na luta. Nunca ninguém passou a mão na minha cabeça, nunca. A gente precisa ser forjada na guerra, querido. Senão a gente fica muito ofendido diante dos alertas do Senhor. O Senhor disse para Pedro, quando tu te converter, Pedro, tu está andando comigo 3 anos e tu ainda nem se converteu, Pedro, quando tu se converter verdadeiramente, Pedro, tu vai apacentar as minhas ovelhas, tu vai fortalecer os meus irmãos.
Queridos, nós estamos caminhando com Jesus às vezes, mas Jesus não está mais conosco. Nós queremos ter o nosso ego massageado, nós queremos receber palavras de vitória, palavras de... mas nem sempre é assim. O Senhor, como disse a irmã Natália aqui no louvor, Ele quer nos esticar, Ele quer nos esmagar. E como diz João Calvino, que bom que estamos sendo esmagados pelas mãos do Senhor. É bom, queridos, ser esmagados pelas mãos do Senhor. Pelo menos nós não estamos sendo esmagados pelas mãos do mundo, pelas mãos de quem nos afronta. Mas nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos saber que nós ainda temos muito a crescer. Muitos estão na igreja há muito tempo, mas desculpe, ainda é neófito espiritual. Ainda está tomando leitinho. Está na hora de nós crescermos. Se queremos continuar sendo uma igreja relevante sobre essa cidade, nós precisamos de pessoas maduras na fé, de pessoas que entendem o preço, que é o preço do Evangelho verdadeiro. Ele é renúncia, é sacrifício, é abnegação do eu, é abnegação dos nossos desejos, é dizer: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus, Pai. É saber ser exortado, é saber ser ministrado. Cuidado com o excesso de autoconfiança. A resposta de Pedro foi: eu estou pronto, Jesus. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele não estava. A gente percebe quando as palavras diferem da prática. A gente percebe quando as palavras são bonitas, mas a teologia da vida prática é outra. Nós percebemos. Se você não está pronto, querido, assuma, reconheça as suas vulnerabilidades, reconheça a sua fragilidade espiritual, corra para os pés de Jesus. Jesus, eu não estou nada pronto, Jesus. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto digno. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, Pai. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, senão nada vai acontecer. Que esse excesso de confiança seja retirado de nós, porque esse excesso nos leva à queda. Essa autoconfiança às vezes se transforma em soberba. Levamos esse nível de autoconfiança e começamos a entrar no nível de altivez e soberba espiritual. É um passo para o abismo. Preste atenção aqui na palavra, por favor, não se distraia. É um passo para o abismo. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, senão o diabo vai nos envergonhar. Senão nós seremos envergonhados. E eu acredito que não é isso que nós queremos, não é isso que desejamos. Ao invés de Pedro se humilhar e começar a depender da graça, ele confiou na sua própria carne. Eu estou pronto, Jesus. Eu sou o cara, Jesus. Conta comigo, Jesus. Nós temos que ter cuidado. Pedro subestimou a ação do inimigo e subestimou a si mesmo. A gente está se achando demais, está se sentindo demais. Cuidado, esse foi o pecado de Satanás lá na origem. Começou a se sentir demais, a querer a glória, a querer o trono, a querer ser exaltado acima de Deus. Não, Deus está acima de todas as coisas. E nós somos, como eu gosto de dizer, apenas um jumentinho. Se ele não estiver em cima, nos conduzindo, nos levando, nós vamos ser um simples jumento. Um simples jumento. É melhor ser um jumentinho com ele em cima, conduzindo as nossas vidas, direcionando os nossos passos, conduzindo os nossos caminhos. Que nós possamos ter esse cuidado, querido, porque foi aqui que começou a derrocada espiritual de Pedro. Uma autoconfiança, é o meu jeito, é o meu caráter, é o meu temperamento, eu faço acontecer, eu sei. Cuidado. Fé é diferente de autoconfiança. Amém? Vocês estão aí? Terceiro erro de Pedro: Pedro não tinha vida de oração. Vai para o verso 39, por favor, do mesmo capítulo 22. Verso 39 diz assim:
E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Isso não aconteceu só uma vez. De Jesus colocar os seus discípulos, o próprio Pedro para orar. Quando Jesus procurava, eles estavam dormindo. Isso se chama indolência. Isso se chama sono espiritual. Isso se chama falta de vigilância espiritual. O texto é muito claro para nós aqui. O verso 40, Jesus dizendo: orai, para que não entreis em tentação. Tem faltado nos nossos dias vida de oração. Marcamos uma reunião de oração, vem 2, 3. Se você estiver orando em casa, glória a Deus pela sua vida. Se você estiver ajoelhando pela sua casa, pela sua família, glória a Deus por isso. Mas tem nos faltado uma vida de oração. E orar é uma das disciplinas espirituais que Jesus deixou para nós. Por muitas vezes o Senhor conduziu os seus discípulos à oração. Por muitas vezes o Senhor dizia: essa caixa de demônios, esse demônio só sai com oração e jejum. Não dá para ter a autoridade espiritual sem uma vida de oração. Não dá para fluir nos dons, fluir no ministério sem uma vida de oração. Pedro falhou nessa área. E era tempo de crise, era tempo de tentação. Eles estavam ali com Jesus num momento difícil da caminhada de Jesus, onde o próprio Jesus, no verso 42, chega a dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quando ele procura os seus discípulos, cadê os seus discípulos? Estão em intercessão por aquele momento, estão em oração por aquele momento, estão entendendo o aspecto que a igreja está vivendo? Não, estão dormindo. Coisa triste é quando nós... É para nós contarmos com a oração, com a intercessão, com o levantar de braços por meio da oração, e achamos os nossos discípulos dormindo, sem vigilância espiritual, com sono, no meio da crise, no meio da tentação, no meio do crescimento espiritual, no meio daquilo que o Senhor está fazendo, e a gente não tem levantado os nossos escudos de oração, não tem entendido o nosso aspecto. Queridos, quando nós oramos, demonstramos dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, não é pelo meu jeito, não é pela força do meu braço. Eu preciso buscar de Ti estratégia. Eu preciso buscar em Ti sabedoria, discernimento do alto. Eu preciso que o Senhor conduza aquilo que eu vou fazer, aos passos que a igreja vai dar. Queridos, a gente precisa de oração. O próprio Jesus orava. O próprio Jesus gastava tempo em oração. E Ele era Deus, e Ele era homem, mas Ele era Deus. Ele orava. Passava tempos orando, tempos clamando, tempos de joelho. E nós temos perdido essa prática. Perdemos a prática da oração. Oração é se sujeitar a Deus. Oração é se prostrar diante de Deus. Oração é dizer: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. É a nossa total dependência a Deus, querido. Nós precisamos estar atentos diante de uma luta, diante de uma prova, diante de uma dificuldade a qual talvez você esteja passando. Talvez está faltando oração. Talvez está faltando essa prática, essa disciplina espiritual que é a oração. Que nós orarmos mais. Faltou para Pedro essa percepção da gravidade do momento. Ele não entendeu. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele não entendeu. Faltou vigilância espiritual.
O que falta nos nossos dias é esse discernimento espiritual, diante da luta, diante da dificuldade. Às vezes nós estamos tentando nos firmar na fé, vem a retaliação, vem os ataques, vem o desânimo. Nós temos que ter esse discernimento ou ajudar os outros a ter, queridos. Faltou para Pedro isso. Pedro se entregou ao sono, em vez de estar guerreando em oração, em vez de estar lutando em oração. As palavras de Pedro eram de confiança, mas suas atitudes não eram confiáveis. Eu gosto muito de dizer isso, só palavras não convencem. É melhor não falar e fazer. É melhor ser proativo nos atos, nas atitudes, do que nas palavras. Porque as palavras precisam ser confirmadas pelos atos, pelas atitudes. Senão não funciona. Pedro estava cheio de confiança, mas entenda, promessas desprovidas de poder, na hora da crise evaporam. Nós sabemos um guerreiro numa hora dessa aqui, Nós sabemos um guerreiro que entende o entendimento da oração, o entendimento de levantar os seus escudos quando ele está passando por esse nível de dificuldade. O sono substituiu a autoconfiança de Pedro. O fracasso se estabeleceu ali no palco da arrogância. E eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Você ora todo dia? Você ora uma vez por semana? Como está a nossa vida de oração? Será que só nos voltamos para Deus quando estamos com problemas, com dificuldades? Na hora da bonança, na hora que está tudo bem, a gente esquece de orar, a gente esquece de agradecer. Não, em todo tempo orai sem cessar, como diz Paulo aos Tessalonicenses. Precisamos ter vida de oração. Quem fica de joelho diante de Deus, fica de pé diante de qualquer circunstância. Quando estamos de joelhos, quando entendemos o poder da oração. Quarto passo que Pedro caiu, a tentativa de lutar com armas carnais. Lucas 22, verso 47, por favor. Vamos para o verso 47, deixa aí a sua Bíblia aberta. O verso 47 diz assim: falava ele ainda, quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles, esse aqui é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Um dos passos da queda de Pedro foi usar armas carnais ao invés de armas espirituais. Era o momento onde Jesus estava sendo preso lá no Getsemane. Chegou um monte de soldados, sumos sacerdotes, chegaram para prender Jesus. Eles perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Talvez você possa perguntar: pastor, os discípulos andavam armados? Sim, alguns deles andavam armados. Alguns eram zelotes, alguns andavam armados porque os caminhos eram perigosos, então eles sempre tinham uma espada ali na sua bainha. Pedro, de forma impossível, Pedro, sem esperar a resposta de Jesus, ele puxa a sua espada e ele arranca a orelha desse servo do sumo sacerdote, que lá em João nós vamos descobrir o nome dele. O nome dele era Malco. E João também fala o nome de Pedro. Mateus, Marcos e Lucas não falam o nome de Pedro nos evangelhos sinóticos. Por quê, pastor? Porque Pedro ainda estava vivo quando Mateus, Marcos e Lucas foram escritos. Agora, quando João escreve seu evangelho, Pedro já tinha sido morto. Então, João coloca o nome dele. Quem arrancou a orelha do sumo sacerdote foi Pedro. Alguns estudiosos, teólogos, chegam a dizer que não era o objetivo dele arrancar a orelha. O corte na orelha é superficial.
Alguns acreditam que ele queria acertar a cabeça ou o pescoço do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Talvez errou pela escuridão, as copas ali eram fechadas, era uma floresta densa, e talvez Pedro errou. Pedro estava sendo, sabe o que? O que muitas vezes eu e você somos: impulsivos, precipitados. Agimos sem esperar a vontade de Deus, agimos sem esperar a resposta de Deus diante dos fatos. Levantamos as nossas facas, a nossa força, e queremos fazer da nossa forma, queremos fazer do nosso jeito. Acabamos falando e ferindo as pessoas, acabamos falando e arrancando as orelhas das pessoas. Nós, como líderes, como era Pedro, ao invés de curarmos, estamos ferindo. Ao invés de sermos os suportes, os facilitadores, estamos sendo aqueles que estão arrancando a orelha dos outros. Por quê? Por falta de entendimento e espera. Somos uma geração precipitada, somos uma geração impossível. Oramos hoje, queremos receber a resposta hoje. E Abraão esperou mais de 20 anos pela promessa. E vários homens de Deus que esperaram muitos anos para o cumprimento das suas promessas. Queridos, um dos nossos maus hoje é a impulsividade, é a precipitação. E quando agimos assim, eu uso uma arma carnal ao invés de uma arma espiritual. Eu machuco, eu firo. Alguns chegam a dizer que Malco, esse servo do sumo sacerdote, faltava 8 dias para ele assumir, ou ser ungido sumo sacerdote também. Por isso que Jesus faz questão de colocar a orelha dele no lugar. Sabe por quê? A orelha direita? Porque a unção era em 3 lugares. Levítico fala sobre isso. A unção acontecia na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedo indicador direito. E justamente foi a orelha direita que Pedro arrancou. Nós temos que ter cuidado de não arrancar o sonho das pessoas por meio das nossas impulsividades, por meio das nossas palavras que não esperaram em Deus uma resposta. Agimos do nosso jeito, da nossa forma, na força do nosso braço, e aí a gente pode acabar magoando, pode acabar ofendendo, pode acabar a falar uma palavra. A palavra foi dita, foi liberado o perdão, mas aquela palavra foi tão forte, aquela palavra doeu tanto, que nos momentos de ataques espirituais, Satanás faz questão de lembrar ela. Satanás faz questão de passar na nossa cara. Temos que ter cuidado. Não podemos ser precipitados. Não seja impossível. Tenha calma. Espere a resposta de Deus. O verso diz, o verso que lemos aqui. Cadê? Verso 49. Os que estavam ao redor dele, os discípulos, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? No verso seguinte, um deles, Pedro, levanta a espada e arranca a orelha do mal. Quantos de nós, magoados, ofendidos, feridos dentro da igreja, porque agimos assim com as pessoas? Temos que ter cuidado, igreja. Isso pode acontecer no âmbito do nosso casamento. Quantas vezes falamos palavras de forma impulsiva, precipitadas, magoamos os nossos cônjuges, ofendemos os nossos cônjuges, ou os nossos filhos, lançamos palavras malditas sobre eles, pelo momento da ira, pelo momento da raiva. Calma, precisamos ter calma. A precipitação, a ira e a impulsividade vai nos acarretar consequências, vai nos trazer consequências. Precisamos ter domínio próprio, precisamos ter controle. Se uma coisa vai escandalizar, se uma coisa vai gerar más interpretações, deixa eu sair, deixa eu me afastar, deixa eu diminuir a intensidade. Eu diminuo a intensidade, porque eu já me conheço.
conheço, eu sei como sou. Peraí, deixa eu ter esse entendimento espiritual. Será que isso não vai gerar coisa? Foi um momento assim assado, mas foi interpretado assim. Temos que ter cuidado, queridos. Temos que ter domínio sobre as nossas ações. Cuidado para não estar usando armas carnais ao invés de armas espirituais. Paulo diz aos Efésios: a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra forças espirituais das regiões celestes. A nossa luta é contra forças espirituais, e nós estamos derramando sangue de pessoas que nos amam, de pessoas que querem o nosso bem, de pessoas que desejam o nosso bem, ou até que não desejam. Mas guarde a espada, guarde as palavras torpes, guarde, porque a língua é indomável, como diz Tiago. Tenha controle. Precisamos ter controle da nossa língua. Tem gente que fala demais, e no muito falar, como diz Provérbios, e no muito falar, a insensatez, a tolice. Precisamos saber a hora de falar e a hora de calar. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz isso. Tempo para falar, tempo para calar, tempo para chorar, tempo para deixar de chorar. Tem tempo para todas as coisas. Pedro caiu, Pedro vacilou nessa área. Nós temos que entender e usar armas espirituais. Senão nós vamos ficar numa luta entre carne e espírito, e essa luta vai nos desgastar, vai nos frustrar, vai impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque volta a falar o que Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu se converter, talvez tem coisas ministerialmente para acontecer sobre as nossas vidas, chamadas, dons, talentos, alcance, relevância. Mas será que falta área que nós não nos convertemos? Será que tem áreas na minha vida que eu ainda não me converti de verdade? Nós precisamos ter esse cuidado. 5 passos, o 5º passo que Pedro ele cometeu: o distanciamento de Jesus. Verso 54 diz assim para nós: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro estava agora, esse discípulo próximo, esse discípulo íntimo, estava agora seguindo Jesus de longe, distante. Não queria mais mostrar uma relação, não queria se envolver ao ponto das pessoas saberem qual era a crença dele, o que ele acreditava, o que ele vivia. Quantos de nós assim nos nossos dias, muitos simpatizantes ao Evangelho, mas quer ficar de longe? Eu gosto de uma igreja, eu gosto dos louvores, mas eu vou ficar de longe. Deus busca discípulos, querido. Deus busca aqueles que estejam próximos, aqueles que não negam o nome dele, aqueles que confessam o nome dele diante dos homens. O Pai, diante do Pai, o Senhor vai confessar os nossos nomes diante dele, querido. Preguei quinta-feira agora, Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Tem muitos envergonhados do Evangelho, seguindo Jesus de longe. Pedro estava assim: pastor, e cadê a coragem? Se foi. Cadê a autoconfiança? Se foi. Cadê as palavras de confiança, de atitudes? Não tem mais. Não tem. Seguia Jesus agora de longe. Antes disse para Jesus: Jesus, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, pronto até para ir à morte contigo, Jesus. Cadê Pedro aqui? Seguia Jesus de longe. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos da ligação com Jesus.
não entende, não dá para viver o melhor dos dois mundos. Ou você vive o Evangelho, ou você não está vivendo o Evangelho. Seguir a Jesus de longe é armadilha. Não dá, não existe. Pessoas que começam com intensidade, comprometidos, apaixonados, mas num determinado momento na sua história entra frieza espiritual, entra apatia espiritual, entra um distanciamento. Não oram mais, não leem mais a palavra, falta a maioria dos cultos, a maioria das programações. Quando exortados não recebem, quando perguntados se estão bem, dizem que está tudo bem, e vão se afastando, vão começando a seguir Jesus de longe. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer conosco o que? Relacionamento. O que Ele sempre buscou de nós foi um relacionamento. Deus lá com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, na viração do dia Ele aparecia. Ele sempre buscou relacionamento do Criador com a criatura. Sempre buscou uma relação de um pai com um filho. Foi isso que Jesus sempre quis de nós. Não esse distanciamento, não esse Jesus distante, não. Sexta coisa, estou terminando. Exposição a relacionamentos errados. Lucas 22, a partir do verso 55, diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha lá, Pedro tomou lugar entre eles. 56. Entre mentes uma criada, vendo assentada perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Primeira vez que ele nega Jesus. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Segunda vez. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pense numa coisa que tem acontecido nos nossos dias: associações erradas, alianças erradas, sentar em mesas erradas. Sentando em mesas erradas. Pedro, como diz o texto diz aqui no verso 55, Pedro tomou lugar entre eles. Abre Salmo 1, verso 1, por favor. Depois pode voltar para Lucas. Estou terminando. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei sentando. Será que na roda dos escarnecedores? Será que na mesa daqueles que zombam de Cristo, zombam da tua fé, aqueles que não edificam em nada a tua fé em Deus? Que mesas, filho? Procure mesas onde você é edificado, mesas onde você aprende algo de Jesus. Ah, pastor, quer dizer que toda vez que a gente sair, a gente vai falar de Jesus? Primeira coisa, querido, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Você não precisa falar toda hora, mas deixa eu te falar, as tuas atitudes vão mostrar Jesus, os teus pensamentos vão mostrar Jesus, a tua postura vai mostrar Jesus. E quando você abrir sua boca, você vai falar de Jesus. Mas tem outros círculos de amizade que não estão engrandecendo em nada, não estão edificando em nada. Precisamos ter cuidado. Pedro colocou uma máscara e se tornou um discípulo disfarçado lá no meio. Tudo aquilo que está no oculto, uma hora vai ser descoberto. Essa é uma coisa que nós, como pastores, isso nos conforta tanto. A gente não precisa ir atrás de A, B, C, D.
diz, queridos, as máscaras uma hora caem, uma hora o Senhor traz à tona, e é maravilhoso, porque ninguém precisa ir atrás. Ele diz: está aqui, eu te mostro aqui. Precisa. Não há nada que nós façamos que fique encoberto aos olhos de Jesus, nada. Então é melhor eu confessar a tentação, eu buscar ajuda, do que eu confessar pecado, queda. Tenha a hombridade de confessar tentação, de pedir ajuda. Pastor, eu estou passando dificuldade nessa área. Eu estou com dificuldade nesse ciclo, nesse momento que estou vivendo. Peça ajuda. Não se apoie no bordão da autoconfiança. Peça ajuda. Reconheça as suas vulnerabilidades. Porque se você não confessar a tentação, você vai confessar pecado. Vai chegar o dia de você confessar a queda, confessar o pecado. Eu pensei que estava tudo bem. A queda não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo. Você vai esfriando, você vai abrindo concessões, você vai dando passos rumo ao abismo. Precisamos nos relacionar com aqueles que não servem a Deus, para servi-los, dar testemunho do Evangelho. Porém, precisamos estar firmes na fé, firmados na fé. Em tempos de crise, é perigoso distanciarmos os nossos irmãos, expormos a ambientes e pessoas que não amam a Deus. Por isso a palavra de Deus diz lá em Hebreus a importância de congregarmos, a importância de estarmos juntos. Mas é tão difícil lidar com as pessoas. E como é? Eu me digo, e como é? Mas aí tem uma frase, não me engano, de Martin Lutero, que ele diz: se é difícil conviver com as pessoas, é porque você também é uma pessoa difícil. Nós também somos difíceis. Nós também estamos sendo moldados e precisamos ter uma habilidade para assumir. Não somos super-homens espirituais. Senão eu caio nesse passo da queda, da autoconfiança. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser moldado por Jesus todos os dias. Eu preciso da graça dele, da misericórdia dele. Eu não tenho as respostas para todas as perguntas. Eu não sei como lidar com todas as coisas, porque eu sou dependente dele, não independente. Tem gente querendo ser dependente de Jesus. Eu já tenho tanto tempo de fé, eu já li a Bíblia tantas vezes. Queridos, não existe evangelho sem estarmos fixados na videira verdadeira. Nós precisamos estar na videira, nele. Cuidado com as mesas que você tem sentado, com as conversas que você está tendo. Cuidado. Pedro negou Jesus porque estava com pessoas erradas. Quando pessoas erradas deixam nossas vidas, coisas erradas deixam de acontecer. Abandona mesas erradas, abandona ambientes errados, ambiências erradas, para você ver como as coisas erradas vão ficando para trás. Em sétimo e último, Lucas 22, 61 e 62, e os versos que lemos no início. Vamos ler novamente, por favor. 61 diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Imagina esse olhar. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro viveu todos esses erros, todos esses passos, e agora Jesus fixou os olhos nele. Será com um olhar de acusação? Não. O olhar de Jesus não é um olhar acusador. O olhar de Jesus é sempre um olhar de restauração. Fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O último passo a qual eu quero
falar aqui é que há uma diferença entre remorso e arrependimento. Tem muita gente que chora, mas o choro não gera mudança. O choro não gera mudança de prática, não gera mudança de rota, não gera excluir coisas que não agradam a Deus. Não está gerando. Deus quer gerar nos nossos corações arrependimento. O arrependimento ele é verdadeiro, ele é genuíno. O arrependimento gera nojo pelo pecado. O arrependimento gera nojo pelas práticas pecaminosas. O arrependimento nos leva a corrigir as rotas erradas. O arrependimento nos leva a uma metanoia. Eu mudo minha mente, eu transformo os meus caminhos, eu mudo as minhas veredas. Esse é o arrependimento verdadeiro. Remorso. Tem muitos que têm remorso. Chora hoje, mas amanhã está chafurdando no pecado. Chora hoje, porque a palavra causa isso mesmo. Mas a palavra quer causar, quando ela entra como uma semente numa terra boa, ela vai frutificar, ela vai dar frutos. A palavra pode estar caindo no seu coração, mas antes que ela penetre, deve estar vindo as aves de rapina roubando, deve estar crescendo os espinhos e sufocando a palavra. Alguma coisa deve estar acontecendo para que essa palavra não gere no seu coração frutos de arrependimento. Mas o que o Senhor quer para nós é essa mudança verdadeira, essa mudança genuína, essa mudança transformadora. Foi o que Ele fez nas nossas vidas, foi o que Ele fez nas nossas histórias. Quando Ele entrou e quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós mudamos, nós corrigimos o que tinha que corrigir, nós largamos as coisas que não afastavam de Jesus, nós abandonamos as mesas erradas, nós abrimos mão, nós renunciamos. Esse é o arrependimento verdadeiro, e é isso que o Senhor quer causar nos nossos corações, querido. Vivemos num tempo onde tem muito emocionalismo, mas pouca conversão verdadeira. Aqui nessa igreja você não vai ser atacado por um emocionalismo. Aqui você vai ser exposto ao Evangelho, e o Evangelho que vai confrontar o seu coração, queridos. Nós tivemos culto agora quinta-feira. Muitos que disseram: pastor, vai ter culto. Eu disse: vai ter culto. Viemos para o culto. Tinha muita gente no culto, mais visitante do que membro da igreja. Trouxe uma exposição em cima de Romanos 1, do 14 ao 16. Um sermão expositivo em cima do texto. Terminei de ministrar, não fiz apelo, como geralmente não faço. Não fiz apelo. Quando eu abro os meus olhos, tinha um casal aqui. A mulher prostrada, chorando, e o marido de pé. Oraram, os diáconos oraram por eles. Terminou o culto, eles me procuraram: pastor, nós queremos nos reconciliar. Orem por mim, orem por nós. Orei por eles. Choraram, mas não era choro de remorso, era choro de arrependimento. Essas vidas foram reconciliadas no culto de quinta-feira. Às vezes não vamos fazer, queridos. O Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser exposto. As pessoas estão com fome, estão sedentas. Essas vidas se reconciliaram aqui na quinta-feira, queridos. Então, o que o Evangelho causa em nós não é só remorso, é transformação verdadeira, é genuína. Pedro, o texto 62 diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Às vezes nós até choramos, mas nós precisamos mesmo
pedir perdão pelos nossos erros e pecados, e pedir: Senhor, eu caí, eu vacilei, eu pequei, eu me afastei de Ti, eu me excedi, eu falei palavras que não devia, eu achei que estava pronto, mas não estou, eu me apoiei no bordão da autoconfiança, eu fiz aquilo, Senhor, que o Senhor não queria que eu fizesse, eu me sentei em mesas erradas, Pai, eu falei o que não devia, eu falei fora de tempo, eu fiz tudo isso, Senhor. Mas agora eu te peço, Senhor, me perdoe e restaura a minha vida, restaura o meu caminho, restaura a minha história, muda a minha existência. Deixa eu te falar, o Senhor vai te restaurar, querido. Porque da mesma forma que há os passos da queda de Pedro, há também os passos da restauração de Pedro. Esse homem, quando se converteu, foi mudado. Esse homem se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Esse homem não falava mais sem pensar. Esse homem agora era ousado pelo Espírito Santo. Esse homem foi tomado em Atos 2 lá no Pentecoste. Esse homem pregou e 3.000 vidas aceitaram a Jesus. Esse homem fez milagres por meio do nome de Jesus. Ele mudou. E essa mudança está disponível para nós também. Eu não sei em que passos você caiu, eu não sei em que erros você cometeu ou está cometendo, mas eu quero te dizer que o meu Deus é o Deus da restauração, o meu Deus é o Deus do perdão, o meu Deus é o Deus que muda, que transforma, o meu Deus é que tem prazer em ver uma vida assim, e agora uma vida transformada e mudada para louvor e honra do seu nome. Pedro foi diferente, e isso pode acontecer conosco, porque há uma graça redentora, há um favor imerecido sobre nós, há uma justificação sobre nós, mas já fomos justificados, nós precisamos viver a santificação diária, todo dia, toda hora. É o que Paulo, o texto que lemos no início, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Pode ser que nós estejamos com os pés nos abismos, e eu não desejo que você caia. Eu desejo que você flua, eu desejo que você avance, eu desejo que Deus realize os sonhos que Ele tem sobre a sua vida, eu desejo te ver crescendo ministerialmente, eu desejo te ver avançando, eu te desejo ver você fluindo nos teus dons e ministérios. É o que eu, como pastor dessa casa, desejo. Ninguém se alegra com queda, nós nos alegramos com restauração. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor deseja restaurar o nosso caráter. Mudar precisa ser mudado, querido. Pedro foi chamado, e às vezes quando somos chamados, parece que nós já estamos no ponto, como ele disse, estão prontos. Nós não estamos. Ainda há processos de aperfeiçoamento a serem feitos em nós, para que feito em nós o Senhor possa começar a fazer através de nós. E nós precisamos permitir, precisamos nos render a Ele, precisamos nos entregar a essas mãos, como preguei há uns dias atrás, a essas mãos desse oleiro paciente, desse oleiro benevolente, desse oleiro que não desiste de nós. Nós precisamos. Restauração é o que o Senhor tem para nós. Você pode ter caído, mas as mãos do Senhor estarão estendidas para te levantar. Ele é um Pai amoroso, um Pai que espera o filho pródigo, que saiu, que pediu a parte da sua herança, que desejou viver a sua vida deliberadamente. Ele espera. Como também Ele é o Pai que tem um filho perdido dentro de casa. Às vezes você está perdido, mas você está dentro de casa. Não entende a tua filiação, não entende aquilo que Deus já te deu, que tu tem direito. Não entende. E o Senhor está hoje de
nossas vidas. Para mudar, precisa ser mudado as nossas existências. Para transformar o nosso caráter, o nosso temperamento, nos dar domínio próprio, nos desenvolver os frutos do Espírito sobre nós. É o que o Senhor tem para nós. Mas isso é se você quiser. É se você se deixar ser moldado por Ele, por essas mãos do Senhor. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Nós não somos melhores do que Pedro. Não mesmo. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos, às mesmas quedas. Pedro é retrato nosso. Como eu me mantenho de pé? A única forma é nós estarmos olhando para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A única forma é nós estarmos vigilantes e atentos, dependermos ao invés da nossa autoconfiança, dependermos dele. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito. O Senhor está dizendo, bem-aventurados que dependem de mim. Bem-aventurados que entendem, que dependem da minha mão, que dependem do meu cuidado, que dependem da minha condução, que eles não sabem nada. Nós não sabemos nada. Sem Jesus nada faz sentido. Sem Jesus nós perdemos direção. Sem Jesus perdemos os nossos caminhos. Sem Jesus perdemos os nossos propósitos. Nos dá propósito, nos guia, nos direciona, nos mostra o melhor caminho, nos alerta quando o diabo está tentando cirandar a nossa vida. Roga a Deus para que o Pai nos livre. Tudo isso Ele faz por nós. Tudo isso o Senhor faz por nós. Talvez você esteja à beira de um abismo. Um pecado levando o outro. O próprio Davi diz isso: um abismo que chama outro abismo. Um pecado que gera outro pecado. Uma queda que leva outra queda. Já preguei aqui no caso de Davi. Era tempo dos reis saírem da guerra. Davi ficou no palácio. Onde nós estamos? Na guerra, aonde fomos chamados para estar, ou no terraço, ociosos. E a ociosidade levou a cobiça. Ele olhou para a mulher, Betseba, desejou Betseba. A cobiça levou ao adultério. O adultério levou à mentira. A mentira levou ao assassinato de um homem. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Abre, por favor, em Gênesis 4. Vou terminar, tá? Já era para mim ter terminado. Gênesis 4. Verso 7. Lembrei desse texto. Gênesis 4, verso 7. Aqui nós estamos diante do primeiro assassinato da história, onde Caim mata Abel. E olha o que Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Esse texto é maravilhoso, tanto para defender uma doutrina arminiana, como para defender que o pecado está à nossa porta e ele bate. Se procedermos bem, vamos ser o quê? Aceitos. Mas se eu proceder mal, o pecado jaz às minhas portas. No original, esse pecado jaz às portas é como uma fera pronta a nos comer, uma fera pronta a nos esmagar. Essa é a palavra no original. O pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti é dominar. Nós precisamos dominar, ter controle.
senão o pecado vai entrar e vai fazer um estrago nas nossas vidas. O pecado tem consequências graves, às vezes até irreversíveis.